Olá a todos. Essa semana nós terminamos aí com essa segunda parte a nossa história dos números, tá? Então nós começamos recapitulando de onde nós paramos. Então vocês devem lembrar que lá na época do homem pré-histórico, quando eles começaram a ter as noções de contagem, eles começaram a fazer a equivalência de objetos. Então, se haviam 7 animais dentro do pasto, ou se eles levassem esses 7 para pastar, eles faziam a equivalência então com 7 pedras, então para saber a quantidade de animais que eles estavam levando. Na volta fazia-se a conferência desses animais, colocando as pedras para poder verificar se a quantidade batia. Isso foi fácil e prático enquanto a quantidade a ser contada era pequena. Só que à medida em que aumentou a quantidade de animais ou de objetos a serem contados, isso ficou mais difícil. Por quê? Porque uma coisa é você ter 7, 10 animais para contar, outra coisa é você ter 50, 100 animais para contar. E aí você ter essa equivalência, como você vai pegar aquela montanha de pedras para poder contar e fazer essa equivalência. Então, o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a agrupar esses objetos. Então, sempre utilizando o número 10. Por que 10? Porque agrupamentos de 10? Porque nós temos 10 dedos nas mãos. Então, era mais fácil. A cada 10 que eles contavam, colocava-se uma pedra, mais 10, outra pedra. Então, eles sabiam que se tivesse, por exemplo, 5 pedras, significava que eles tinham 50 animais, tá? Um objeto para cada 10. E aí, à medida em que isso vai passando e surgem as primeiras grandes civilizações, nós vamos ter os primeiros registros de números. Então, o homem começaria a querer escrever, registrar de forma escrita esses números. A primeira civilização a fazer isso foram os babilônios. E os babilônios tinham um problema. Eles não tinham lápis, eles não tinham caneta, eles não tinham papel. Então, como é que eles iam fazer para fazer esses registros? Então, a escrita da Babilônia era chamada de escrita cuneiforme. Então, eram placas de argila. Para quem não sabe, a argila é uma espécie de barro, onde eles gravavam com um instrumento curvadinho, uma forma que eles chamam de cunha, por isso cuneiforme. E aí, de acordo com o símbolo grafado, era a numeração. Eu coloquei aí para vocês como que era essa numeração babilônica. Então, verifiquem aí que não era muito simples, né? Imagina você fazer isso para contagens de grandes números. Então, não era muito simples, mas era a forma como eles viram por bem fazer esse registro. Depois dos babilônios, uma outra grande civilização que resolveu registrar também de forma escrita os números foram os romanos. Os romanos começaram a utilizar letras para fazer esses registros. Então, o número 1, por exemplo, era a letra I. E as letras elas podiam se repetir até 3 vezes. Então, o 1 era I, o 2 era 2 Is, o 3 era 3 Is. Mas e aí? O 4 não podia repetir mais do que 3 vezes. Então, eles fizeram o seguinte: o 5 era V. Então, o 4 era 5 menos 1. Então, eles colocavam à esquerda do V o I. Então, I, V era 4. V era 5. 6 era VI. Então, 5 mais 1. Aí colocava-se o I à direita. 7, VII. 8, V e 3 Is. E assim por diante. Então, era um sistema que para nós é meio complicado, porque a gente tem que ficar pensando de que lado vai colocar a letra, imagina para eles. E pior ainda, como você vai fazer cálculos com essas letras? Então, isso tornava as coisas ainda mais complicadas. Eu trouxe aí para vocês um exemplo. Por exemplo, o M, que é 1000, o C é 100 e o L é 50. Então, eu tenho 1150 mais 1000 com C à esquerda, então é 1000 menos 100, mais 900. Então, imagina fazer uma conta
com essas letras que estão aí, o quanto isso seria complicado. Com isso, como não era prático, eles optaram por uma substituição, colocando aí os algarismos indo-arábicos. Por que eles são chamados de indo-arábicos? Porque eles foram inventados pelos hindus e chegaram até o Ocidente trazidos pelos árabes, no momento em que os árabes estavam em expansão e viajando por diversos territórios. Com isso, passava a haver quase que uma padronização desse sistema numérico. Nós mesmos fazemos os algarismos indo-arábicos, o que é bastante mais prático para a gente poder utilizar. Isso não significa que os algarismos romanos desapareceram. Eles ainda são utilizados para algumas coisas. É fácil encontrá-los como marcadores de capítulos de livros. Séculos são sempre escritos em algarismos romanos. Nós temos relógios onde os números lá são em algarismos romanos. Então, existe ainda algumas utilizações para os algarismos romanos, como registro, mas como prática comum a gente utiliza o algarismo indo-arábico, tá bom? Eu quero crer que vocês tenham entendido, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem. E aí agora eu proponho para vocês o seguinte: vocês devem lembrar do joguinho da roleta que nós utilizamos aí a semana passada. Nesse joguinho da roleta, vocês giravam a roda e no número que parasse, vocês faziam as bolinhas. Esta semana a proposta é diferente. Eu vou colocar na plataforma um arquivo que tem uma tabela de algarismos romanos para vocês visualizarem. E aí vocês vão girar a roleta novamente no mínimo 5 vezes. E o número que parar, vocês vão copiá-lo no caderno e na frente escrevê-lo em algarismo romano. Como eu falei para vocês, eles não foram inutilizados, os algarismos romanos ainda são utilizados em algumas coisas. Então é importante que vocês tenham essa noção de como eles são, tá? E observem que vocês vão ver que a letrinha só se repete 3 vezes, que quando o número está à esquerda, significa que ele está diminuindo do número que está à direita, e quando ele está à direita de um número, ele está somando. Observem isso na tabela para vocês já irem se habituando com essa linguagem, tá bom? Qualquer coisa eu estou à disposição. Beijinho para todo mundo e fiquem bem.